Muito bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez poder estar nesse canal. Eu quero agradecer demais algumas das manifestações, os likes que vocês têm assim dado nesse canal. Você já me conhece, meu nome é Valdir, discípulo de Jesus, e a cada quarta-feira eu tenho trazido uma mensagem da palavra de Deus que primeiro tem edificado o meu coração. Eu desejo que edifique o seu. Hoje é uma quarta-feira friozinha, né? Mas vamos lá. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 23. No Salmo 23. Você sabe que eu continuo na minha viagem pelas páginas do Velho Testamento e eu cheguei ao livro de Salmos. Mas semana passada eu tinha chegado ao Salmo 23, um salmo muito conhecido. E quando eu publiquei naquele dia a minha reflexão, eu até comentei lá o que extrair de um salmo que é tão conhecido e tão comentado. Então, o Salmo 23, eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 4 do Salmo 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o versículo 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse salmo é um salmo muito conhecido, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porém, uma das descobertas que eu já tenho feito há muito tempo, e eu acredito que eu e você, que temos interesse na palavra de Deus, que estamos constantemente meditando, pensando na mensagem dela, é a relação do pastor, um pastor de ovelhas, com a ovelha. Uma ovelha que é um animal dependente, um animal frágil, um animal que constantemente está precisando da proteção do pastor. Descobri que, agora já aplicando para nós, que como ovelhas de Deus, nada nos faltará. Não apenas em razão do poder dele, que pode nos dar tudo o que nós precisamos, que não há nada impossível, porque ele é o Senhor do universo. Porém, na realidade, nada nos faltará, não por aquilo que ele nos dá, mas principalmente porque ele é o nosso pastor. E se nós temos Deus como nosso pastor, e o tema de hoje é esse, Jesus, nosso pastor, é tudo que nos basta. Se nós temos Deus como nosso pastor, estamos seguros, totalmente seguros. E nada vai assim nos faltar. Ter Jesus como o nosso pastor, ou ter Deus, né? No caso do Salmo 23, ter Deus como nosso pastor, pensando do ponto de vista do Novo Testamento, que claro, no Velho Testamento, né, que claro, no Novo Testamento se aplica a Jesus, é estar à sombra do Onipotente, conforme diz o Salmo 91, versículo 1. É fazer dele a nossa morada. Então por isso que o salmista diz que o Senhor é o pastor dele, da vida dele, e nada vai assim faltar. Dessa maneira, o Senhor cuida de nós, das nossas necessidades. No Novo Testamento, quando nós temos Jesus, Deus, assim, o Deus unigênito, né, Jesus Cristo, quando nós temos Jesus como nosso pastor, ele é, na verdade, o nosso Senhor. É aquele que manda em nós, é aquele que nos dá ordens, como pastor, no Salmo 23, tanto que fala que o cajado do pastor consola as ovelhas, protege as ovelhas. Às vezes o cajado servia para até mesmo dar umas pancadinhas leves nas ovelhas, para que elas não saíssem do olhar ou do contato com o pastor. Então Jesus é aquele que cuida de nós. Ele não somente manda em nós, por ser nosso Senhor, mas ele cuida de nós, inclusive promete que sempre estará conosco, né? Mateus 28, versículo 20 diz: Eis que estarei com vocês todos os dias. Todos os dias, Jesus, como pastor das suas ovelhas, ele está conosco. Agora, como ovelha de Jesus, nós devemos ser obedientes. As ovelhas, normalmente, elas ouvem a voz do pastor e elas não seguem as vozes estranhas. Jesus, inclusive, falou sobre isso. Olha só, em João capítulo 10, versículo 4 e 5, o Jesus, aplicando para ele o Salmo 23, diz:
depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, veja bem, pertence a Jesus. No nosso caso, decidimos assim dizer: Jesus é o meu Senhor. Vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nesse mundo são tantas as vozes que tentam nos chamar a atenção. Vozes que até parecem nos dar segurança, vozes da inteligência humana, vozes do poder humano, vozes da sabedoria humana, vozes da religião humana, que hoje em dia, inclusive, infelizmente, no mesmo entre aqueles que se dizem cristãos, muitas vezes estão se ouvindo vozes que não são as vozes de Jesus. A Bíblia está sendo deixada de lado para que outras vozes assim tomem o lugar nos púlpitos de muitos grupos hoje em dia. Mas eu e você, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, o povo de Deus, como ovelhas obedientes, desejam a segurança somente do pastor Jesus e damos ouvido somente à sua voz. Claro que no Novo Testamento a voz de Jesus ela se manifesta de maneira especial nos evangelhos, onde vemos ele falando. Aliás, tem até aquela Bíblia com letras vermelhas onde destaca assim a voz de Jesus, e ali realmente é a base. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus e todo o Novo Testamento foi Jesus, através do seu Espírito Santo, que inspirou os apóstolos e os escritores do Novo Testamento, como também o Velho Testamento. Foi Deus, assim, Deus, e de maneira especial Deus Pai, que fez com que os 66 livros da Bíblia chegassem até nós, e todos eles fazem parte da palavra de Deus. E por isso que a ideia de seguir Jesus não é simplesmente falar de Jesus, não é simplesmente dizer que Jesus é o meu pastor, mas é como uma ovelha obediente. O Senhor diz vai e eu vou. O Senhor diz não vai e eu, como ovelha obediente, não vou. Mesmo às vezes com vontade de ir, mesmo às vezes quando as ordens de Jesus vão contra as minhas vontades, vão contra as minhas conveniências pessoais, como ovelha de Jesus, o povo de Deus ouve somente a sua voz. E por isso, o povo de Deus é conhecido como o povo que conhece a palavra de Deus, conhece as Escrituras, lê, medita, estuda, para fazer sempre da maneira como assim o nosso pastor quer. Sua palavra, seus ensinos, seu plano de salvação, é tudo que nós precisamos para viver bem nessa terra. Vivermos bem nessa terra sabendo que não viveremos aqui para sempre. Que na verdade é uma preparação para o dia quando todos aqueles que seguem Jesus, todos os discípulos de Jesus, habitarão assim as regiões celestiais. Quando o Senhor voltar e vier buscar o seu povo. Agora, ter Jesus como pastor é a certeza de que estamos totalmente supridos. Que quando buscamos o seu reino, isso é, o seu governo sobre as nossas vidas, individualmente e como igreja do Senhor, procurando obedecer o Senhor, procurando viver de acordo com os seus ensinamentos, mandamentos encontrados nas Sagradas Escrituras, tudo o que precisamos, Ele vai nos dar. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso é, a sua vontade. E tudo o que nós precisamos no dia a dia, o pão nosso de cada dia, a vestimenta, um lugar para morar, tudo isso o Senhor vai nos providenciar quando buscamos o reino assim de Deus. Ter Jesus como pastor é como o apóstolo Paulo, quando ele foi suprido pela igreja em Filipos, ele disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Tudo o que vocês precisam. O ter Jesus como nosso pastor, nós não nos fixamos no que Ele pode nos dar. Nós nos fixamos, na verdade, na pessoa dele, que tendo Ele, tudo o que nós precisamos, Ele vai suprir. E eu acredito que você, que talvez como eu, já tenha algumas décadas caminhando assim ao lado de Jesus, como essa verdade tem sido algo assim poderoso da minha vida.
Não aquilo que eu quero. Não é, não. Deus não é um Deus assim, um Deus Papai Noel, não é um Deus que ele mima os seus filhos. Não. Mas tudo aquilo que eu preciso, Deus tem de maneira graciosa suprido. E eu acredito que essa também é a sua realidade. E por isso a gente está tranquilo sabendo que Jesus é o nosso pastor. Agora eu quero chamar a atenção ainda para um outro fato nesse Salmo de Davi. Interessante que Davi, mesmo vivendo cerca de 1000 anos antes de Cristo, e mesmo no Velho Testamento não havendo muita informação sobre a vida após a morte, olha só o que Davi diz no versículo 4. Eu vou ler de novo, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja só, porque Deus está com ele. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu acredito que Davi tinha em mente, quando escreveu esse salmo, as vezes em que ele teve que enfrentar um leão e um urso, e Deus o salvou. Está lá em 1 Samuel 17, 34 a 37. Provavelmente ele está pensando quando ele esteve ali no Vale da Sombra da Morte, enfrentando o gigante Golias, de quase 3 metros de altura, muito forte. E Davi foi protegido por Deus, 1 Samuel 17, 45 a 47. Talvez Davi também está pensando quando ele ficou fugindo de Saul durante mais de 10 anos. Davi fugiu de Saul, que queria persegui-lo e matá-lo, e Deus o protegeu. 1 Samuel 23, 14. Você pode ler e ver essa proteção. E talvez o próprio filho. Uma vez Davi disse, enquanto fugia de Saul, existe um passo entre a morte e eu. Disse isso para o Jonatas. E depois o próprio filho de Davi, o Absalão, tentou destruí-lo. Por isso ele escrevendo esse salmo, provavelmente está lembrando disso. Eu andei pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, porque tu estás comigo, porque a tua presença está conosco. Agora, qual é a aplicação que nós podemos fazer para os dias de hoje? Deste lado da cruz, conhecendo o que nós já conhecemos que Davi não conhecia, a gente sabe que caso partamos deste mundo, vítimas de uma doença como a Covid, por exemplo, todos nós estamos sujeitos, infelizmente, a essa doença, de alguma violência deste mundo, de uma bala perdida, ou porque assim, chegou nosso momento, não precisamos temer. Sabe por quê? Porque para mim e para você, para nós que somos discípulos de Jesus, a âncora das nossas almas, conforme ensina o livro de Hebreus, se nós partirmos do outro lado, mesmo a gente não tendo total assim, conhecimento sobre como é o outro lado, uma coisa, eu e você, e cada discípulo de Jesus pode ter certeza, seremos recebidos pelo nosso pastor. E até lá, até no vale da sombra da morte, a gente não sabe se quando partir vamos direto para o céu, ou se vamos para assim, o paraíso, conforme essa é a parábola do rico e Lázaro. Cada um de nós tem uma ideia. Eu tenho a ideia de que vamos para o paraíso, mas seja indo para o paraíso, seja indo direto encontrar com Deus, uma coisa certa: para quem fez de Jesus o seu pastor, de Deus o seu pastor, nada lhe faltará. E ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, e ainda inclusive que ele passe para o outro lado, o Senhor estará conosco e guardará a nossa alma até o dia de Cristo Jesus, até o dia em que o Senhor voltar e levar a sua igreja e destruir esse mundo, que é o que assim, a palavra de Deus nos diz. Eu costumo dizer, e eu acho que já repeti algumas vezes, que as pessoas dizem que há solução para tudo, menos para a morte. E eu quero dizer que para nós que somos discípulos de Jesus, para nós que confiamos no sacrifício dele na cruz por nós, até a morte há solução. E a solução foi que Jesus, ao vencer a morte, ele roubou a chave, assim, o poder da morte, a chave da morte que era do diabo, e hoje ele tem o poder sobre a morte. Olha só o que a Bíblia diz, Romanos 8, 38 e 39, um texto bem conhecido. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que maravilha! Nada é capaz de nos separar do amor de Deus, nada para quem colocou Jesus como pastor da sua vida, que tem Deus como o pastor das nossas almas. Muito além dos pães e peixes que Jesus pode assim nos dar. Muito além das bênçãos de Deus que de fato são nossas, e Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado alguns mimos, ele não nos mima, mas de vez em quando Ele nos dá alguns presentes especiais. Ele pode nos dar isso. E Ele é poderoso e tem dado, porque Ele é gracioso para com os seus. Mas sabe, a maior bênção que temos como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, é ter o Senhor como nosso pastor. E tendo Ele como nosso pastor, nada vai nos faltar, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Alguém diz que a alma humana é tão profunda que somente algo tão grande como Deus é capaz de preencher a nossa alma, e nós ficamos totalmente supridos, não por aquilo que Deus nos dá, mas primeiro pela própria presença de Deus na nossa vida. Que nesta quarta-feira esta verdade encha o meu e o seu coração de alegria, de segurança, de esperança a cada dia que renasce. Mas eu quero concluir dizendo que essa promessa, o Senhor é meu. Às vezes eu vejo pessoas que muitas vezes não querem não saber nada de Deus e dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é. Esta promessa é para cada um de nós, que um dia dissemos: Jesus, entra na minha vida. Jesus, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, e eu aceito o seu plano de salvação para comigo, e depois de aceitar, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e permanece fiel assim até o fim. É para aqueles que fizeram de Jesus o seu pastor, e que todos os dias vivem utilizando o poder do Espírito Santo para viver em obediência à voz do pastor. É para mim e para você, que um dia fizemos isso, que a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará, e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que passemos para o lado do mundo dos mortos, a presença do Senhor estará conosco, e a sua presença estará conosco por todo sempre, por toda a eternidade. Por isso eu quero concluir dizendo: e você que está me ouvindo, você, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, já fez de Jesus o pastor da sua vida? Se ainda não fez, hoje é o dia que o Senhor, através da sua palavra, está convidando-o, desejando ser o teu pastor. Que nesta quarta-feira vivamos na presença de Deus, que nesta quarta-feira vivamos mais um dia agarrados a Deus, assim, confiando nele como pastor de nossa vida. E se você quer assim ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net, que já está prontinha para você compartilhar com quem você quiser. Que Deus nos abençoe. Cuidados por Jesus, pastor das nossas almas. Amém.